Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Estou aqui no canal Notícias do PCdoB, analisando a Revolução Russa, que faz 102 anos agora em novembro, com base num livro publicado em 2017, comemorando o centenário da Revolução Russa, uma coletânea de artigos de intelectuais, de acadêmicos, de dirigentes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Hoje eu vou falar aqui do José Luiz Del Roio. Ele não é do PCdoB, é amigo do PCdoB há muito tempo, foi senador comunista ítalo-brasileiro pela legenda comunista lá da Itália, e ele também é presidente do Instituto Astrogildo Pereira e é um pesquisador e um estudioso, né, da temática aí do socialismo, do comunismo. Foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro e também tem aí uma importante contribuição nesta pesquisa, nessa história sobre a Revolução Russa, sobre a experiência do socialismo, enfim, ao longo da história. O artigo dele aqui chama Os Primeiros Passos, né, que ele diz aqui que o processo que desembocou na grande Revolução Soviética foi de difícil leitura. Revolucionários europeus e até mesmo russos se perdiam nos seus meandros. Podemos então imaginar o que sofreram os militantes brasileiros daquela época. Uma imensa extensão com poucas cidades dignas desse nome e um movimento operário ainda nascendo. Lutavam em um ambiente hostil, baixo uma república oligárquica com meios de comunicação tecnologicamente atrasados e com uma grande imprensa enganosa, já naquela época. E os acontecimentos revolucionários se desenrolavam em uma área tanto distante que parecia com um conto de fada. Seus instrumentos de análise eram muito frágeis, pois se baseavam principalmente em estudos sobre teóricos anarquistas e anarcos-sindicalistas. Porém, contaram com duas importantes armas: a unidade em torno do problema da guerra e a clarividência de Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira foi um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil. Desde o primeiro Congresso Operário, realizado em 1906, no Rio de Janeiro, e sucessivamente nos encontros mais importantes, o proletariado organizado sempre se exprimiu contra a guerra de forma contundente. Nessa posição, se sentiam respaldados pelos grupos anarquistas existentes em outros países e também pela Segunda Internacional, que declamava que contra a guerra os trabalhadores deveriam declarar a greve geral. Porém, quando em agosto de 1914 eclode o conflito em Europa, que em poucos meses se transformaria em mundial, o desastre no campo da esquerda é total. Os partidos socialistas e social-democratas aderem aos governos de seus países e votam os créditos de guerra. Raros são os líderes que resistem a esta onda chauvinista e denunciam a guerra imperialista. O mesmo acontece com o anarquismo. O ícone deste movimento, o Kropotkin, acompanhado de Jean Greve, Paul Reclus, Alceste de Ambris e outros, defendem a justeza da guerra contra o militarismo alemão. Novamente aqui os nomes daquele tempo, né, que não são de fáceis pronúncias. Peço aí a devida vênia dos internautas. O mesmo acontece com o anarquismo. O ícone desse movimento, Kropotkin, acompanhada por Gil Grau, ele já falou, Alceste, Ambris, essa questão da guerra, né, que defendem a justeza da guerra contra o militarismo alemão. A grande imprensa, os pequenos grupos socialistas e intelectuais importantes tendem a apoiar a Entente e fazem grande alarido disso. Repito, conforme eu já disse no vídeo anterior, que a Entente era a aliança mais poderosa dos campos que se formaram na Primeira Guerra Mundial. Entre outros, colocavam-se
Rui Barbosa, Olavo Bilac e Nestor Pestana. Fácil de explicar tal posição, pois o capital britânico era dominante no Brasil e havia uma notável influência da cultura francesa. A situação piora quando o Reino da Itália se joga na carnificina em maio de 1915. O grupo mais consistente de proletários era italiano e os patrões de fábricas daquela mesma nacionalidade pressionavam pelo apoio à pátria de origem. Os militantes sentem-se devorados ou desarvorados. Isso se nota na frase de Astrogildo, aspas, eu esperava naturalmente que esta guerra, quando não fosse evitada, fosse pelo menos embaraçada pelas hostes da Revolução. Não foi. Rapidíssimo, traiçoeira, fatal. Foi um desastre, fecha aspas. Mas, em tom profético, dirá ainda o Astrogildo, após a maior guerra do mundo virá a maior revolução do mundo. Prossegue o Del Roio dizendo que o movimento contra a guerra se reorganizou e já no 1º de maio espocaram demonstrações substanciosas em diversas cidades. Mas Astrogildo não achava que bastasse. Tinha como objetivo estreitar relações com aqueles que peleavam em outros países pela mesma causa. A ocasião surgiu. Vários sindicatos, movimentos socialistas e anarquistas convocaram um Congresso Internacional da Paz. Deveria se realizar na pequena cidade galega de Ferrol, na Espanha, no final de abril de 1915. Embora o Estado ibérico fosse neutro, acabou sofrendo a pressão da Entente e proibiu o evento. Astrogildo não teve dúvidas. Convenceu a Confederação Operária Brasileira a organizar o Congresso no Brasil. No dia 29 de junho de 1915, a COB lançou o Manifesto Convite assinado por Antônio Vieites e Astrogildo Pereira. Era redigido, aspas, aos socialistas, sindicalistas, anarquistas e organizações operárias em todo o mundo. Vamos ler algumas linhas, diz o Del Roio. Vamos, aspas. Atos de sublevação já se deram nas trincheiras das nações em guerra. Liebknecht e outros na Alemanha lançaram um manifesto pedindo a paz. Sebastian Fauré fala ao sentimento dos seus compatriotas com um manifesto e este chega às trincheiras, onde os soldados entusiasmados cantam a Internacional. Na Rússia, na própria capital da nação, os revolucionários protestam contra a guerra, fecha aspas. Mais adiante clama, proletário das nações beligerantes, antes de morrer nas trincheiras, defendendo os interesses da classe capitalista, é preferível morrer nas barricadas, defendendo a vossa emancipação. Retoma o professor Del Roio, dizendo que um comentário sobre o texto revela conhecimento sobre o movimento de oposição à guerra nos países em conflito. E isso não era fácil. Afasta-se de um pacifismo inócuo, quando propõe a insurreição ou a guerra civil contra a guerra imperialista. Uma coincidência interessante foi a realização da Conferência de Zimmerwald, pequeno burgo na Suíça, entre 24 e 30 de abril. Encontraram-se 38 delegados de 10 países europeus para discutirem que atitude tomar perante a catástrofe. Um dos delegados russos, bolchevique, Vladimir Lenin, colocou a palavra de ordem, transformar a guerra imperialista em guerra civil. Foi um voto vencido, mas acabou se impondo, pelo menos no caso russo. Se Astrogildo ficou sabendo disso naquele momento, deve ter ficado muito satisfeito. O Congresso realizou-se nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Muitos foram os delegados brasileiros e representantes da Argentina, Portugal e Espanha. Outros países responderam ao apelo, mas se encontravam impossibilitados de chegarem pela dificuldade imposta pelo próprio conflito. O fato de o Brasil ser um país periférico tirou muito do valor deste encontro. Entretanto, ajudou a espalhar os conceitos contra a guerra entre os trabalhadores brasileiros. O conflito continuou a ampliar-se. Sempre novos países e seus povos eram jogados nas fornalhas. Centenas de milhares de soldados morriam nas trincheiras. Não parecia ter nenhuma solução para a hecatombe. Os pobres, jornais, operários e anarquistas brasileiros
continuavam impotentes a denunciar os fatos. O ano de 1917 começou com uma crise econômica alarmante. O grande produto de exportação do Brasil, o café, ficava estocado. Era um luxo que os principais países importadores, agora em guerra, não podiam suportar. Os financiamentos internacionais sumiam, pois eram direcionados para a indústria militar. A carestia golpeava duramente e pesava nos ombros dos trabalhadores. Demonstrações de protestos e greves começaram a espocar em todas as partes, com muito maior força em São Paulo. Explica-se pelo fato de que nesta cidade se concentravam os cotonifícios que conseguiam escoar sua produção em parte através da exportação e para cobrir as necessidades de uma população em acelerado aumento. Ao mesmo tempo em que a mão de obra escasseava, pois a imigração havia minguado, agora o excedente populacional europeu morria na guerra. Fatores esses que fortaleciam a força de contratação dos trabalhadores. A greve começou no dia 3 de junho no cotonifício Rodolfo Crespi, no bairro paulistano da Moca. Essa empresa era de capitais italianos, originários da Lombardia. A família Crespi era importante, tendo suas raízes na Idade Média. Suportar greves operárias não era uma das suas características. Poucos anos depois, Rodolfo Crespi seria um dos financiadores de Benito Mussolini. A repressão foi intensa. Outras fábricas foram se paralisando e o movimento se transformou em uma greve geral. Choques com a polícia se generalizaram, com mortos e feridos em muitas prisões. Batalhões do exército foram mobilizados, porém vacilavam em intervir. Finalmente, depois de quase 50 dias de luta, os patrões cederam. Os grevistas tinham conseguido aumentos de salários, redução das horas de trabalho e limitação do trabalho feminino e infantil. O bom combate contra o desmando patronal se entrelaçava com as muitas notícias internacionais que chegavam a todo momento. A principal era que o movimento do proletariado de Petrogrado, capital do Império Russo, iniciado no dia 8 de março, no calendário gregoriano, havia derrubado a monarquia autocrática dos czares. Imensa felicidade, todos festejavam o fim daquele regime infame. Parecia abrir uma nova fase na história da humanidade. Mas os nossos anarquistas, sindicalistas, tinham desconfiança e encontravam-se confusos. O novo governo russo, que se declarava revolucionário, reafirmava a decisão de continuar a guerra imperialista, não realizava a distribuição de terras e tinha como primeiro-ministro o príncipe Lvov. Além disso, era aclamado pela imprensa da oligarquia brasileira. E a angústia aumentou quando o governo dos Estados Unidos declarou guerra contra o Império Alemão no dia 6 de abril. E isso significava que as pressões para incluir o Brasil na lista das nações beligerantes iriam aumentar e muito. A Federação Operária do Rio de Janeiro rapidamente convocou uma grande assembleia e enviou um apelo ao presidente da República, Venceslau Braz, exortando para manter a neutralidade do país. Assim, as greves e manifestações contra a carestia e a luta pela paz se forjavam juntas. Para tentar analisar o complexo quadro nacional e internacional e fornecer alguma orientação ao proletariado, Astrogildo Pereira, junto com Adolfo Porto e a colaboração de Lima Barreto, criaram a revista O Debate. Este veículo, junto com o jornal O Cosmopolita, que era o órgão dos empregados em hotéis, restaurantes, cafés, bares e classes congêneres, realizavam com seus parcos recursos um grande trabalho de informação. Vou citar apenas alguns artigos que acompanham a evolução do pensamento de Astrogildo sobre a revolução em ato na Rússia. No 1º de julho, na sua página Os Fatos do Exterior, ele, de acordo ou de forma quase genial, consegue localizar a questão dos dois poderes em que se debate a revolução e qual seria o seu desenlace mais provável. Quando Lenin colocou esta tese em discussão no Comitê Central dos Bolcheviques, no final de abril, a resistência foi grande. Foram necessárias semanas para convencer a massa dos militantes do partido, e o próprio Soviete de Petrogrado se opôs.
Logo, era ainda uma posição minoritária, mas Astrogildo a defende. Vamos ler algumas linhas, aspas. Os dois núcleos orientadores do movimento, a Duma e o Comitê de Operários e Soldados, este surgido da própria Revolução, logo tomaram posições antagônicas, terminando o primeiro golpe demolidor. A Duma, vinda do antigo regime, a Duma, na verdade, era o parlamento, até hoje é o parlamento na Rússia, pode dizer-se representada em maioria. A burguesia moderada e democrática, ao passo que o Comitê de Operários e Soldados representa o proletariado avançado, democrata, socialista e anarquista. A Duma deu o governo provisório e o primeiro ministério. O Comitê de Operários e Soldados derrubou o primeiro ministério e influiu poderosamente na formação do segundo e tem anulado quase por completo, se não de todo, a ação da Duma. Isso o Astrogildo falando, fecha aspas. Continua mais adiante com sua análise, o Astrogildo, aspas. A qual das duas forças esta destinada à preponderância da reorganização da vida russa? O que pode-se afirmar com certeza é que esta preponderância tem cabido até agora ao proletariado. E como o proletariado, cuja capacidade política já anulou o papel da Duma burguesa, esta também com as armas na mão, não encontrando, pois, resistência séria aos seus desígnios. Fecha aspas do Astrogildo. Prossegue o professor Delroio dizendo que o Astrogildo havia descoberto Lenin, mas também a grande imprensa começa a fazê-lo. Trazia notícias quase de páginas policiais, tratando-o como um chefe da rede de espiões do Kaiser alemão na Rússia. Noticiavam com satisfação e com certa frequência que havia sido preso ou morto. A vacilação do exército em reprimir grevistas despertou no líder anarquistas sonhos de que podiam ser criados também no Brasil os sovietes. Sem afirmar esta possibilidade, lançava artigos e notícias em tom interrogativo sobre a criação de comitês de operários, soldados e marinheiros. O debate de 29 de setembro publicava um artigo de Roberto Rapport tentando explicar quem era de fato Lenin. Apesar dos erros e lacunas, tornou o nome do chefe dos bolcheviques conhecido. Astrogildo, como pessoa séria, pesquisador consciente, revolucionário íntegro, assim que conseguiu um texto de Lenin, o apresentou nas páginas de sua revista no dia 27 de outubro. Finalmente podia-se saber o que Lenin pensava realmente. Tratou-se da longa carta que ele escreveu aos socialistas helvéticos, quando deixou seu exílio na Suíça em março de 1917. Naquelas mesmas horas, no dia 26 de outubro, o governo brasileiro declarava guerra à Alemanha. A repressão recrudesceu, mas o movimento não arriou suas bandeiras e nem se deixou envolver na grande campanha chauvinista incentivada pelo imperialismo estadunidense e pela oligarquia nativa. Lutaram com a força possível e dignidade. A história caminhava rápido e no dia 7 de novembro, agências de notícias estrangeiras começavam a anunciar a tomada do poder pelos sovietes em Petrogrado. Foram necessários alguns dias para se entender alguma coisa, mas logo ficou claro que havia acontecido a maior revolução social da história. Para os revolucionários brasileiros, teve início outra fase, sendo preciso estudar, discutir e organizar-se de novas formas. Não foram fáceis as condições repressivas e atrasadas do desenvolvimento capitalista brasileiro. Elas opunham grandes barreiras. Em março de 1918, Astrogildo lança um folheto de 16 páginas, assinadas como Alex Pavel, intitulado A Revolução Russa e a Imprensa. Na introdução afirma, aspas, para o Astrogildo, as páginas que formam este folheto foram escritas em dias espaçados no interregno de tempo contado de 25 de novembro do ano findo até o 4 de fevereiro último, fecha aspas. Apresenta a sua inteligente, diz aqui o Delroio, e implacável defesa da Revolução Soviética. Ainda tem muito de anarquismo, mas havia dado os primeiros passos que o levariam a criar em Niterói, entre 25 e 27 de março de 1922, o Partido Comunista do Brasil.
Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você se inscrever, para você compartilhar, para você comentar, para você divulgar este canal Notícias do PCdoB. Um abraço, até a próxima.